Lendas de Setarka, a Era Perdida. É uma história que vamos viver. Vivendo Setarka, vamos conhecer novos desafios, matar ou morrer. Ao lado de Garra, iremos vencer. Capítulo 2. Gá, a bruxa misericordiosa. Voltando um século atrás do dia de hoje, nós estamos em Setarka vivendo acontecimentos diferentes. Vários clãs se movimentam para evitar um grande conflito interno. Alguns reinos se preparavam para um conflito inevitável, e no meio de tudo isso estava esta jovem bruxa tendo por volta de 22 anos. Gá é uma bruxa de estatura média, pele branca, possui um longo e volumoso cabelo loiro e se veste adequadamente como uma bruxa do caminho da natureza, que é sua ramificação, usando normalmente vestes longas de tonalidades bege, marrom e verde, ou sua tradicional malha de batalha quando está em aventura. Ela sempre se destacou entre as demais bruxas por sua desenvoltura e bravura. Sempre foi a mais dominante em missões que precisavam de um nervo fora do comum. Nessa idade e em sua história, ela já era uma bruxa respeitada, porém ainda não tinha recebido a sua revelação, algo muito incomum se tratando de uma bruxa tão poderosa. Isso, na visão do clã, significa que ainda existia algo a ser provado para o verdadeiro aparecer e guiar seu caminho. Apesar disso, as 3 bruxas sábias dessa época sabiam que essa hora estava cada vez mais próxima. Neste dia em específico, estava nublado na Vila das Bruxas, a vila mais pacífica da nação de Aiza. Nada incomum era esperado para este dia, porém Gá sentiu como se estivesse sendo chamada, e por isso convocou as 3 bruxas sábias para iniciar seu ritual. As bruxas das 3 ramificações reuniram todos os seus membros para presenciarem este momento único. A vila é dividida em 3 ramos, onde estão as bruxas de cada especialidade. E no centro da vila existe um altar a céu aberto, que é onde ocorrem as revelações e conversas diretas com o verdadeiro. Neste dia, todos estavam reunidos ali, de frente para aquele altar circular. Gá estava no centro de tudo, enquanto as 3 bruxas sábias estavam uma em cada direção, e juntas convocaram a magia principal das bruxas escolhidas, o reflexo do verdadeiro. Todos ao redor emanaram energias e boas vibrações para a nova escolhida, e Gá aos poucos foi cercada por um círculo luminoso formado por suas mestras. Lá dentro ela sentia um misto de emoções. Estava apreensiva por entender que esse era o momento pelo qual ela se preparou tanto, e fica também feliz por saber que, quando acabar, novas portas irão se abrir em sua vida. Gá respirou fundo, ergueu sua cabeça, e então ela mesma conjurou o reflexo do verdadeiro, que se abriu como se fosse um grande espelho distorcido e transparente no ar, apontando em sua direção. Neste momento, a magia das 3 sábias se tornou mais forte e criou um domo mágico espelhado cristalizado. Gá ficou cara a cara consigo mesma, e o pequeno portal com distorções que ela conjurou começa a tomar forma de sua imagem. Quando a imagem do reflexo de Gá foi estabelecida, ela estava com um olhar vazio e braços estendidos como se estivesse carregando algo pesado próximo de seu corpo. Então, a bruxa imita a pose do reflexo, e nesse momento, tanto ela quanto a bruxa do espelho passam a ter a imagem do continente carregada em seus braços. Gá se assusta com essa imagem, mas não para por aí. Seu reflexo começa a inclinar a pequena versão de Setarka que está em seus braços até virar ao contrário, enquanto ainda lhe carrega. Assim que a imagem virada pelo reflexo fica de cabeça para baixo, outro mundo se revela diante de seus olhos. Um segundo continente idêntico a Setarka. Gá repete os mesmos gestos e vê em suas mãos com muita clareza o outro mundo. Ela estava maravilhada por estar vendo algo tão lindo e inédito de forma tão detalhada. E mesmo de longe era possível ver que era um mundo florido, povoado, cheio de rios e de florestas. E então, enquanto apreciava tal charme, deste novo continente em miniatura surgem 10 esferas luminosas que estavam em pontos diferentes deste lugar.
as pequenas esferas luminosas começaram a flutuar e se expandem, ficando do tamanho aproximado de uma laranja cada uma. E logo em seguida, elas começam a voar ao redor do reflexo como se fossem um anel orbitando um planeta. O reflexo da bruxa então começa a dizer: Neste momento, vós sois a única digna de minha nobre confiança. Há muito aguardo a chegada de tal grandioso coração neste altar. A partir de hoje, lhe batizo Gá, a bruxa misericordiosa. Seu doce coração será o único capaz de suportar a amargura que está por vir. Hoje, vossa mente e carcaça ascendem ao verdadeiro. Confio em ti para restaurar aqueles que nunca deveriam ter sido estilhaçados. Neste momento, o corpo do reflexo começa a brilhar. O domo do reflexo se torna azul e uma aura cintilante toma conta do corpo de Gá, que permanece parada, segurando Setarca investida em suas mãos. A bruxa sente uma leveza em seu corpo, quase como se fosse flutuar. Seus braços se estendem de forma involuntária. Seu reflexo faz o mesmo movimento como se fosse lhe abraçar. O brilho se torna cada vez mais cintilante e Gá e seu interior se tornam um só, selado neste abraço. Sua consciência se expande, seus olhos ganham um novo brilho e seu futuro ganha uma nova forma. Conforme o domo fica cada vez mais cintilante e azulado, todos ao redor ficam estarrecidos, pois a cor do seu eu interior simboliza sua ramificação e seu futuro. E o esperado para a ramificação da natureza é a cor verde. No entanto, ela ficou azul, o que representa o poder de uma sábia. As três sábias percebem que o ritual está concluído e desfazem o domo composto pelos três reflexos. Aos poucos, toda a luz mística começa a desaparecer e as três sábias ficam sem entender o que acontecerá naquele momento, já que quando uma sábia surge, a anterior deve se retirar de seu posto. O brilho some e no altar está apenas Gá, ainda de olhos fechados, braços abertos, com suas longas madeixas flutuando levemente e um sorriso no rosto, como quem encontrou tudo o que precisava. Ela então abre seus olhos e percebe olhares e nota uma situação diferente, e também sente uma aura poderosa dentro de si e fica assustada com essa sensação. As três grandes bruxas se aproximam da jovem e a parabenizam sobre sua elevação como bruxa verdadeira, e logo em seguida também lhe parabenizam por assumir o posto de Louise como uma das três sábias. Porém, assustada com a afirmação, ela diz que não quer substituir sua mestra e informa que não se sente pronta para tamanha responsabilidade dentro do clã. As três ficam em estado de choque e logo em seguida começam um sermão falando que ela não possui escolha e que seu destino já foi decidido pelo verdadeiro. Gá então diz que essa não foi a missão dada para ela e que não adiantaria tentar convencê-la do contrário. As quatro continuam discutindo levemente, até que Gá, por conta do estresse, inconscientemente cria um portal atrás de si e se joga para trás para sumir dali. Em um piscar de olhos, Gá some da vista de todos e surge no bosque ao lado da vila, onde ela costumava se esconder quando era criança. E lá começa a refletir sobre como seu momento de glória chegou a isso. Mas ao mesmo tempo ela se pergunta o porquê recebeu os poderes de uma sábia, sendo que na visão dela essa não era uma realidade, e nem fazia sentido, já que uma sábia surge apenas quando seu amadurecimento é suficiente ou se existe uma necessidade urgente de uma sábia abandonar o título. Gá se encosta em uma árvore, senta no chão e fica pensando também sobre o significado da visão do reflexo. O que são aquelas 10 esferas de luz? Por que os poderes de uma sábia? Por que ela, entre tantas pessoas incríveis que já passaram por ali? Enquanto estava cabisbaixa pensando em tudo isso, ela ouve algumas vozes gritando, chamando o seu nome. Ao mesmo tempo que Gá fica frustrada ao perceber que são suas amigas que já conhecem bem seu esconderijo, ela fica em paz por sentir que seu conforto pode vir delas. Logo chegam suas melhores amigas bruxas, Elia e Luna, que sentam cada uma de um lado da bruxa no chão e ali mesmo elas se abraçam e depois dão um tapa de leve no braço de Gá, que se espanta. As amigas começam a brigar falando que ela não precisava reagir desse jeito,
ainda mais agora que é uma bruxa verdadeira. Gá sorri e abraça suas amigas de volta sem falar nada. Elia diz que se espantou sobre Gá ter usado um portal e se pergunta por que ela nunca revelou que era uma conjuradora. Gá diz em resposta que sentia medo de ser rejeitada por ser a única conjuradora da vila, além das sábias. Elas tentam entender sua amiga e ficam conversando por mais um período longo. Passado alguns minutos de conversas, elas voltam andando para a vila, agora em um clima mais alegre e ameno. E ao ver o altar logo na entrada, Gá começa a pensar no seu reflexo e nas 10 esferas enquanto caminhavam. Elas finalmente chegam ao templo e Gá já estava novamente com a cabeça presa em todas as memórias recentes. A bruxa misericordiosa permanece do lado de fora do templo, enquanto Elia e Luna vão lá falar com as sábias. Elas não demoram muito tempo lá dentro e já saem avisando para sua amiga que já está tudo resolvido e que isso vai ser conversado no dia seguinte. Ao ouvir essas palavras, a jovem bruxa respira mais aliviada e segue para sua casa com as amigas. Elas chegam até a cabana de madeira onde Gá reside e ficam a tarde inteira conversando e comendo juntas até que as amigas vão embora para que Gá possa descansar e absorver os fatos do dia com mais facilidade. A bruxa se troca e encosta levemente um pouco em sua cama e rapidamente cai no sono, dormindo assim por consequência do cansaço, tanto pelo ritual quanto pela abertura do portal sem auxílio de pedras de conjuramento. Gá tem uma noite conturbada de sono. Ela sonha diversas vezes repetidamente com as 10 esferas ao seu redor e também com o seu reflexo virando cetarca de cabeça para baixo. De novo e de novo. Cada vez que vira de cabeça para baixo, Gá se sente mais e mais apreensiva e encurralada, sem ar e cheia de dúvidas sem conseguir processar isso direito. Ela então acorda de madrugada, se levanta para aliviar o cansaço da mente, vai até uma de suas janelas e fica observando o bosque do lado de fora por algum tempo. Após alguns instantes ali refletindo, a bruxa sentiu que os ventos do bosque estavam lhe chamando, e isso foi o que confirmou seu cansaço e a necessidade de voltar a dormir. Ela então apenas fecha a janela, retorna ao seu quarto, deita e cai em sono profundo novamente. Já é de manhã. Um novo dia surge e com ele novas oportunidades e motivações. Nesta manhã amena e ensolarada, Gá se arruma para se reunir logo cedo com as sábias antes do tradicional café da manhã coletivo da vila, para deixar tudo bem resolvido. Ela já arrumada caminha até o templo, onde é bem recebida e se reúne com suas 3 mestras. As sábias sentam juntas atrás da mesa principal e Gá se assenta de frente para as 3. E na primeira oportunidade, ela apenas pede desculpa pelo seu comportamento do dia anterior e explica que recebeu o título de Bruxa Misericordiosa e que não recebeu instruções de liderança e sim de aventura. As 3 sábias em sintonia desconfiam de tudo que ela está falando, por acharem que ela teria medo de substituir sua mestra, que ela vê como mãe. E logo em seguida, Gá começa a se exaltar ao notar os olhares das sábias e levanta dizendo que elas estão novamente apenas supondo seus sentimentos e ignorando a realidade. No momento em que Gá se levanta para confrontar sobre suas questões pessoais, ouve-se o som de trombetas do lado de fora. As 3 sábias se espantam e dizem que terminarão a reunião em outra hora. Elas se levantam depressa para receber quem estava sendo anunciada. Gá não sabia do que se tratava e se sentiu inferiorizada por sua questão tão grande ser deixada de lado por um forasteiro. Ainda ressentida, ela sai daquele cômodo de reuniões e caminha em direção à saída do templo devagar, para também conhecer a visita, já que apesar de tudo ela tem chances reais de se tornar a herdeira de um título especial de seu clã, apesar da diplomacia não ser característica de sua ramificação da natureza. Gá sai do templo e se espanta com tamanha grandeza que se encontra em sua frente. Uma autêntica carruagem branca muito bem ornamentada que não era fruto de um conjuramento ilusório. E de dentro dela está saindo a Rainha Branca e o Príncipe Branco, membros do mais alto escalão real do Reino Serafim. Eles são a monarquia suprema de Aiza. Ou seja, Gá estava diante da figura suprema de sua nação, pela qual ela luta e trabalha tão nobremente. Todos ao redor estavam embasbacados com tal presença imponente,
já que é de conhecimento geral que a rainha mal sai do reino serafim, exceto em ocasiões raras e específicas. Apesar do título branco, nobre do clã, a rainha Omê possui uma pele retinta, bela e bem cuidada. Ela é alta, possui cabelos cacheados bem volumosos, que podem até se assemelhar com os de Gá, por ambos serem longos. Ela também usa uma coroa branca com pedrarias e vestes brancas que não se vêem em nenhum outro lugar, enquanto o príncipe Kurá possui pele semelhante ao da mãe, cabelo raspado e está utilizando uma armadura branca com detalhes de flores pretas, tradicional do reino. Eles estão próximos do altar, cercados com guardas reais, em uma tropa de montarias que são a marca registrada de Aiza. Quando Gá surge do templo, os olhares das sábias e da rainha se voltam para ela, que fica espantada por receber tal atenção inesperada. Sem saber muito como reagir, a bruxa vai em direção à rainha, reverencia a soberana e permanece no chão em sua pose de reverência. A rainha branca apenas ficou observando cada passo de Gá e seu poder interior. Ela não tinha dúvidas de que ali havia o poder de uma sábia. A rainha então começa a caminhar em direção a Gá e estende sua mão, dizendo que ali elas estavam se vendo de igual para igual e que era um prazer conhecer alguém com tamanho poder. A rainha pergunta seu nome e Gá responde enquanto pega na mão da Alteza e se levanta. Ela diz que passou a se chamar Gá, a bruxa misericordiosa, e a rainha diz que tal título não combina tanto com uma sábia da natureza, mas que é um título bem único e inusitado. A rainha se apresenta e diz que sempre surge na vila para tratar de situações importantes e conhecer as novas sábias, e que essa situação era perfeita para as duas coisas. As três sábias se aproximam da rainha e convidam ela e seu grupo mais próximo para se reunirem no templo como de costume, e assim acontece. As três sábias se juntam com Gá e caminham na frente, deixando o caminho do templo aberto, enquanto a rainha, o príncipe e 2 de seus guardas lhe seguem. A majestade passa com calma e entusiasmada, analisando sempre o ambiente dentro do templo. Ela diz em voz alta para as bruxas que esse lugar é especial e bem construído e ama visitar o templo todas as vezes pelo privilégio de admirar suas estátuas de feras misteriosas, suas imagens que incluem diversas pinturas do bosque e de bruxas importantes do passado, e também aprecia sua forma magnífica de ser um templo grandioso dentro de uma pequena vila que possui um jardim incrível do lado de dentro, com espécies únicas cultivadas pelo clã. Antes de ouvir tudo que a rainha falava sobre a vila e sua beleza, Gá estava muito preocupada com o rumo que tudo isso poderia ter. Mas algo na voz da majestade lhe transmitiu paz. Ela começou a pensar como sempre amou a beleza desse lugar comparado a de outras vilas que ela já visitou durante suas missões. Chegando até o salão principal, aquela reunião continua. As três sábias, juntas de Gá, se sentam na parte de trás da mesa, e logo à frente deles ficam seus 4 convidados. Gá começa a murmurar baixinho com vontade de explicar a situação de que não é uma sábia. Porém, Louise, sua mestra de ramificação, já começa dizendo que estão muito gratas pela presença da soberana, mas que houve um equívoco, já que Gá não se tornará a sábia. Pelo menos não neste momento. Todas ao redor ficam espantadas com isso sendo falado logo de cara, sem terem concluído o assunto previamente. Mas ela continua dizendo que a jovem bruxa acabou de ganhar seu título e não possui experiência e maturidade suficiente para seguir esse caminho. E ela finaliza dizendo que não foi essa a missão designada por seu título. Quando Louise termina de falar, o silêncio é instaurado. Gá se sente envergonhada de ter que passar por esse tipo de situação na frente de alguém tão importante. Mas a rainha compreende de uma forma simples e diz que ela está ali para ver Gá, independente de ser uma sábia ou não, pois existia algo especial que estava lhe chamando para este momento. A majestade volta seu olhar para a bruxa misericordiosa e diz que vê algo grandioso aguardando o futuro da jovem. A majestade então pergunta para Gá qual é a sua missão verdadeira e a jovem responde com confiança e em detalhes que, em sua visão, ela estava carregando Setarka em seus braços. E quando o continente virou ao avesso, 10 energias poderosas lhe cercaram, mas ela informa que ainda não entendeu o propósito dessa imagem. Ao ouvir isso, Jaque e Karen ficam espantadas por perceberem que Gá fala com sinceridade em seu coração.
se sentem culpadas por pressionar tanto pela decisão dela. Já sua mestra Louise mostra um semblante calmo de quem já havia compreendido a situação. A rainha apenas ouve calmamente e mostra tranquilidade em seu rosto. Em seguida, ela diz que não devem se preocupar em tratar esse assunto por conta de sua presença. Ela apenas parabeniza Gá por sua missão, que aparenta ser importante, e diz que ela é a pessoa ideal pela qual estava buscando nesta visita. As 4 bruxas ficam atentas às falas, enquanto a rainha prossegue dizendo que foi até a vila com 2 intenções e por isso deseja fazer 2 convites para Gá. O primeiro é o tradicional convite da rainha por cada bruxa que ascende ao estado de bruxa verdadeira e levá-las para fazer um teste de capacidade em questão de seu poder, e também informa que é um momento oportuno de lhe apresentar o Reino Serafim, uma forma de manter uma boa relação entre o reino e a vila e também de dar mais segurança para as bruxas. E o segundo convite, ela informa que era algo direcionado anteriormente para uma das sábias. Porém, a Rainha Branca, com uma cara de satisfeita, diz que o convite será direcionado para Gá. As 4 então ficam espantadas e assustadas. Mas as 3 sábias sabem do que se trata. A rainha diz que de tempos em tempos existe uma reunião da alta diplomacia entre as nações de Frairca, Seânica e Aiza, que ocorre no Reino Arquibela, na nação de Seânica. Porém, desta vez será algo maior do que em qualquer outra ocasião, por contar com a presença de representante das 5 nações principais, incluindo Hopper e Morca. Para esta reunião, ela insiste que Gá compareça. A bruxa então fica chocada e feliz com tal convite, que, apesar de não fazer parte de sua missão, acaba sendo uma forma de conhecer mais sobre os outros reinos, que pode resultar em um aprendizado sobre o seu destino e conhecer outras partes do continente. Antes mesmo de terminar de ouvir a proposta por completo, Gá responde ansiosamente que aceita o convite. A rainha se mostra muito feliz por considerar tão rapidamente o convite. Então, ela puxa de sua manga 2 convites formais. Ela se levanta e entrega nas mãos da jovem bruxa, que agradece risonhamente por isso. A rainha torna a se sentar e diz que na carta possui informações sobre a reunião em Seânica, que ocorrerá em aproximadamente 10 dias. Mas sobre a reunião pessoal sobre sua classe e desenvolvimento, isso ocorrerá em 2 dias no Reino Serafim. Ela diz para não ter vergonha de ir e informa que todos os guardas estarão cientes de sua visita. As sábias também agradecem por confiar na jovem prodígio e dizem que vão instruí-la sobre o que precisar. Após isso, elas passam para outros assuntos diplomáticos da nação, portanto, colocando um ponto final nessa conversa longa e bem resolvida. Ao final desta reunião, todas elas se reúnem no refeitório para tomar o café da manhã coletivo da vila, contando com comidas típicas das bruxas, incluindo cogumelos refogados especiais, frutas típicas do Vale do Bosque, chá de ervas da felicidade e o principal que todos amam comer nesse lugar, o pão bruxo, que inclui em seus ingredientes diversas ervas únicas das bruxas, que são extremamente saborosas e nutritivas, além de contar com recheios que variam entre musgo brilhante e nozes encantadas. Gá e seus aliados continuam conversando e interagindo bastante durante esse encontro matinal, enquanto se deliciam nos pães que são a comida favorita da bruxa. Algumas poucas horas se passam entre a refeição e atividades matinais juntos da rainha, até o momento em que ela finalmente se despede para voltar ao reino. Antes de ir embora, o príncipe vai até Gá e lhe oferece uma rosa vermelha. Aquela não é uma flor qualquer, mas sim uma rosa real, que só pode ser encontrada nos jardins de Serafim. O príncipe diz que apenas pessoas muito queridas possuem uma dessas e informa que mesmo fora do solo, ela não morre, desde que entre em contato constante com fontes de mana, principalmente de magos das rosas, como é o caso de Gá. O pequeno grupo então parte de volta para o grande castelo e Gá se despede de todos. Após a partida da realeza, Gá realiza suas obrigações diárias junto de Luna e durante o resto do dia, a visita que receberam se torna o assunto principal entre as duas.
a jovem bruxa ficou o dia todo contente por se sentir reconhecida e fica ansiosa por viver suas novas aventuras. No início da noite, Luna retorna para a cabana coletiva e Gá vai para sua cabana individual. Dentro de casa, ela guarda sua rosa em um local especial, um vaso que ela havia recebido anteriormente de presente para praticar suas habilidades de linhagem das rosas. E então ela deixa em cima de uma mesinha e em seguida abre as cartas para ler detalhadamente. Após todos esses ânimos exaltados, Gá se ajeita e vai dormir pensando em como esse definitivamente não foi um dia normal. Mas o que ela não esperava é que ainda haveria mais por vir pela frente. Mas isso nós só veremos no próximo capítulo. Espero que vocês tenham bons sonhos por hoje também, assim como o Gá. Até logo! Idealização, roteiro, narração, edição e músicas por Isaías Júnior. Efeitos sonoros de Saber, voz na abertura e encerramento de Lucas Santos.